Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre sofrimento. É o tema da nossa série de mensagens, a nossa nova série de mensagens é sobre sofrimento. E é um tema extremamente importante. Pelas manhãs nós estamos falando na escola bíblica sobre Jó, que tem tudo a ver com sofrimento também, e agora à noite nós vamos começar também esta empreitada, esta jornada rumo a entender um pouco melhor sobre o sofrimento. Porque nós estamos numa pandemia. Nós estamos num momento histórico da humanidade. Você vai contar, os mais novos aqui, vão contar para os netos esse momento da história. Vão contar porque nós passamos por uma pandemia mundial. Estamos passando por algo histórico. Tenho certeza que, acho que ninguém tem mais de 100 anos, pelo menos dos que eu conheço, para dizer que passou pela última grande pandemia mundial, que foi a gripe espanhola, lá na década de 20, do século 20. Então, é algo histórico, nós estamos passando por algo que nunca passamos e provavelmente nunca mais passaremos, pelo menos a nossa geração. E se você está passando por essa pandemia, em nenhum momento você teve uma ansiedade, e se em nenhum momento você ficou apreensivo, e se em nenhum momento você esteve temeroso por aquilo que vai acontecer, e se em nenhum momento você teve uma preocupação, uma incerteza, e se em nenhum momento você esteve com um nó na garganta, um frio na barriga, você não está passando a pandemia direito. Com certeza, você não está entendendo que nós estamos passando por uma pandemia. Porque se minimamente você está entendendo o que está acontecendo nesse mundo, se você está entendendo que nós estamos por um momento histórico e um momento bastante difícil e que nós não temos muita perspectiva, principalmente olhando para as nossas autoridades, você com certeza não entendeu o que está acontecendo. Então nós precisamos falar de sofrimento, é um momento para falar de sofrimento. Nós temos pessoas enlutadas, nós temos pessoas doentes, nós temos pessoas que estão desempregadas, nós temos pessoas que estão passando por todo tipo de dificuldade. Nós estamos num país cuja pandemia já matou mais de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, para ser mais preciso, em torno de 34, já chegando nos 35, todo dia morrendo em torno de 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas. No mundo todo são 400 mil mortos, e nós estamos falando de quase 10% só no Brasil. Quase 10% só no Brasil, fora as mortes que nós já tínhamos normalmente. No Brasil, normalmente, já morriam e morrem em torno de 3.500 pessoas por dia, sendo que em torno de 120 por acidentes de trânsito, sendo que em torno de 100 por violência, por assassinatos violentos. Nós já somamos a todo esse estado trágico de coisas que nós vivemos, essa pandemia que está trazendo muitas e muitas mais mortes, e muito mais sofrimento, e muito mais apreensão. Então, nós estamos passando por dias muito difíceis. E aí a gente liga o jornal, e se não bastasse o número de mortes, e se não bastasse as pessoas doentes, e se não bastassem as pessoas que estão próximas de nós e que nós sabemos que estão passando por essa dificuldade, a gente liga a televisão, a gente ouve o rádio, a gente entra na internet e vê coisas como o que aconteceu essa semana do garoto Miguel, de 5 anos de idade. E eu tenho certeza que se você tem um mínimo de humanidade, você se compadeceu desse caso. O caso do menino que estava lá com a mãe no trabalho, junto com a patroa, e a mãe teve que passear com o cachorro, e o menino caiu, se não me engano, do 9º andar, caiu de uma altura de mais de 30 metros. Então, são tragédias, são sofrimentos que nós passamos, e eu tenho certeza que abalam muitas pessoas. Só que a questão é que até agora, ou até então, esses números que eu te falei eram só estatísticas, mas parece que a coisa vai chegando cada vez mais perto, e cada vez mais perto, e essas estatísticas que eram só números, e que a gente simplesmente comentava ali numa rodinha de café, ou dentro da nossa casa, parece que está se aproximando cada vez mais de nós, e cada vez mais perto, e já é o conhecido de alguém que a gente conhece, daqui a pouco é alguém que a gente conhece, daqui a pouco está dentro da nossa família, daqui a pouco está dentro da nossa casa. E esse sofrimento que nós estamos passando é algo inerente ao ser humano. É isso que nós vamos refletir aqui nessa série de mensagens. Eu comentei hoje pela manhã, o ser humano, é praticamente impossível que um ser humano que viva aí minimamente dentro, pelo menos da expectativa de vida,
não passe por um grande sofrimento na vida, não passe por uma grande perda, não passe por um momento difícil, é praticamente impossível. Então, se você está passando por esse momento, ou se você está tudo legal, está tudo maravilhoso, você acha, nossa, estamos em pandemia, nem parece que estamos em pandemia, está tudo indo bem, graças a Deus, está tudo normal, estou trabalhando de casa, estudando de casa, mas está tudo bem, tem feijão lá na despensa, tem comida na panela, tem salário caindo lá na conta. Ainda assim, você pode pensar o seguinte, que se você não teve nenhum grande sofrimento na vida, é praticamente impossível que você não venha a ter. Então nós precisamos falar do sofrimento, porque o sofrimento, meu irmão, ele é democrático. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você é estudado, se você tem 10 faculdades ou se você é um analfabeto. O sofrimento vai bater na sua porta em algum momento. Sofrimento não é só coisa de pessoas desprovidas de inteligência, ou pessoas pobres, ou pessoas desamparadas. Sofrimento é de todos. Todos, em algum momento, vão passar por situações de sofrimento, porque a nossa vida é muito frágil e incontrolável. Nós não temos controle da nossa própria vida, nós não temos controle sequer daquilo que nós fazemos, e o que dirá daquilo que nos volta, daquilo que nos cerca. Então, é invariável que você vai passar por um grande sofrimento na vida, se é que já não passou, se é que não está passando nesse exato momento. Então, nós precisamos falar sobre o sofrimento, porque ninguém fica indiferente ao sofrimento, meus irmãos. Ninguém fica indiferente ao sofrimento. Ninguém consegue passar pelo sofrimento e ficar como se nada estivesse acontecendo. E para nós cristãos é fundamental falar do sofrimento, porque muitas pessoas, quando sofrem, elas se aproximam mais de Deus. Elas se sentem mais dependentes de Deus, elas enxergam as suas fragilidades diante das situações e elas se aproximam mais de Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas, diante do sofrimento, elas acabam se afastando de Deus, questionando a existência de Deus até mesmo, questionando o poder de Deus, questionando a bondade de Deus. Por isso que nós precisamos falar do sofrimento, porque muitas vezes as pessoas não conhecem totalmente a Deus, ou não conhecem Deus como deveriam conhecer, e quando passam por situações de sofrimento, elas acham que Deus está de alguma forma sendo incorreto, sendo injusto, e fala, olha, eu vou abandonar esse Deus, porque esse Deus não me serve, Ele não está fazendo algo que me agrada, eu estou passando por uma situação difícil, e se Deus ou não me dá um bom motivo para isso, ou termina o meu sofrimento, eu vou abandonar a minha fé, porque não serve para nada. É isso que nós ouvimos, é isso que muitas vezes você pensa diante do sofrimento. Por isso que nós precisamos verdadeiramente, meus irmãos, falar sobre o sofrimento. Nós precisamos mergulhar nesse tema e nós vamos falar várias coisas sobre o sofrimento. Nós vamos falar conceitos, nós vamos falar sobre pensamentos a respeito do sofrimento, mas também nós vamos falar como você deve se portar diante do sofrimento, uma vez que você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós vamos te ajudar a entender que apesar do sofrimento, você pode ter alegria, e muito mais do que apesar do sofrimento. Por causa do sofrimento, você pode ter alegria. Por causa das situações que você vai viver na sua vida, você pode ter alegria e você pode continuar motivado e você pode continuar em frente, mesmo diante de perdas, mesmo diante de situações delicadas, mesmo diante de situações difíceis. Hoje, nós vamos inaugurar essa série de mensagens falando de como o sofrimento é visto pelo homem do século 21. Como o homem moderno lida com o sofrimento. É importante a gente falar sobre isso, porque se nós olharmos bem, o homem moderno o ser humano é a geração na história da humanidade que mais tem recursos, que mais tem condições, que mais tem acesso a recursos de saúde, a recursos de conhecimento, a recursos de alimentação, a todo tipo de recurso. O ser humano desse século é a geração que melhor tem condições para lidar com situações, mas também é o que sabe pior, é o que sabe menos, é o que não consegue lidar com o sofrimento. A geração que nós vivemos é a que deveria ter mais condições de lidar com o sofrimento, mas é a que lida pior com o sofrimento.
É aquela geração que não consegue encarar as adversidades. E é por isso que os consultórios de psiquiatras estão lotados. E é por isso que você sempre ouve falar em casos de suicídio. E é por isso que nós ouvimos falar de muitas e muitas pessoas com todo tipo de distúrbio e problema emocional. As pessoas do nosso tempo não sabem lidar com o sofrimento. As pessoas do nosso tempo não conseguem lidar. E isso acontece por conta da secularização do mundo. Nossa, pastor, mas que palavra é essa? Onde você trouxe essa palavra? Nós precisamos entender. A secularização significa o seguinte: o nosso mundo, o mundo ocidental, ele foi construído sobre uma base, a base do pensamento judaico-cristão. O pensamento judaico-cristão construiu a nossa sociedade. A nossa sociedade moderna, ocidental, foi construída sobre os alicerces do pensamento judaico-cristão. Tanto os judeus e depois os cristãos, que vêm na consequência dos judeus, que vêm após os judeus, construíram a forma de pensar do homem moderno, o homem do século 21, o homem do nosso tempo e do nosso local. Só que essa base que foi construída com leis, foram construídas com base no pensamento judaico-cristão, a forma como a sociedade enfim, várias questões foram formadas sobre isso, foram construídas sobre isso. Obviamente, nós tivemos problemas. Obviamente, essa construção sobre uma plataforma judaico-cristã trouxe problemas, nós tivemos problemas ao longo da história, mas foi ela que nos trouxe até aqui, a nossa base de valores, aquilo que nós cremos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós ponderamos sobre certo e errado, tudo isso veio dessa base. Só que chegou neste momento da história, especificamente, a nossa sociedade se esqueceu disso e pegou todos os valores que nós trouxemos até aqui, valores cristãos principalmente, amassaram e jogaram na lata do lixo. Pegaram os nossos valores e falaram: olha, nós não precisamos da religião, nós não precisamos de Cristo, nós não precisamos da Bíblia, nós não precisamos do cristianismo. Nós, pela nossa iluminação, pelo conhecimento humano, nós vamos construir uma sociedade melhor, porque os cristãos tiveram muitos erros. Então nós vamos jogar todo fora, essa base de sociedade, e vamos construir outra, como mais ou menos, ao invés de jogar a água suja, eles jogaram água suja com um bebê dentro. E aí isso é o processo de secularização. Nós vivemos numa sociedade em que não há religião. Você pode falar de qualquer assunto, na escola, na mídia, você pode falar de qualquer assunto nas rodas, menos de religião. É um tabu, é proibido, principalmente o cristianismo. A gente não pode falar sobre o cristianismo, a gente não pode falar de Cristo, a gente não pode falar naquilo que a gente crê, porque imediatamente nós somos olhados tortos, as pessoas torcem o nariz, as pessoas não aceitam. Então você vai ver, por exemplo, novelas com todo tipo de alusão às religiões, menos a cristã, menos a verdadeira religião pautada na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela repele a sociedade não quer, a sociedade não aceita essa base de valores e essa base moral, e é isso que nós trouxemos até aqui. Uma sociedade que foi construída com base numa base de valores, que foi construída sobre valores, só que esses valores agora foram jogados fora. E aí, é mais ou menos como se você construísse uma casa sobre os alicerces dela, e aí chega a casa lá bonita, bem construída, e você fala: eu quero construir um porão, e esse alicerce aqui está me atrapalhando. Vamos tirar esse alicerce? Vamos tirar esse alicerce porque ele está atrapalhando a gente. E é isso que a sociedade faz, tira o alicerce, quando tira a fé, quando tira a religião e quando tira os valores morais do cristianismo da base da sociedade. E é isso que nós chamamos de secularização da sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade que não aceita os valores, a base cristã. É isso que nós estamos vivendo e é isso que nós estamos acontecendo. Já que Deus não está mais nessa equação da sociedade, como é que fica o sofrimento? Porque o cristianismo histórico foi pautado pelo sofrimento.
O cristianismo histórico foi construído e a igreja sempre se fortaleceu quando sofreu, quando pessoas foram perseguidas, quando pessoas não podiam professar a sua fé, e isso sempre fortaleceu a base da fé. E agora que nós vivemos numa religião, uma sociedade sem fé, numa sociedade em que não há mais espaço para a fé, como é que se lida com o sofrimento? A resposta do sofrimento ao sofrimento da nossa sociedade é a técnica. A resposta, vou repetir, a resposta da nossa sociedade ao sofrimento humano é a técnica, é a ciência. Eu vou chamar de técnica porque quando falo ciência, eu estou falando de uma forma muito abrangente, então eu vou chamar de técnica. Aliás, alguns autores vão chamar de técnica, como por exemplo Timothy Keller. Então, a resposta da nossa sociedade ao sofrimento humano é a técnica. Então vai entrar em campo para tentar responder aos nossos sofrimentos a filosofia, a biologia, a medicina, a psicologia e todo tipo de ciências humanas, ciências sociais, vão tentar explicar o sofrimento humano. Essa é a resposta que a sociedade quer dar. Então funciona mais ou menos assim. Você vai, por exemplo, no psiquiatra, e aí ele vai falar o seguinte: tudo que você tem de problema se resolve com comprimidos, porque eu estou olhando a sua necessidade e a minha técnica diz que o seu sofrimento se resolve com comprimidos. Ah, você está passando por um problema na família, um sofrimento, a resposta que eu tenho, vai dizer uma terapeuta, você precisa se abrir comigo porque a solução está dentro de você mesmo e você vai sair desse momento de sofrimento. Então a técnica sempre vai partir do princípio do seguinte: o sofrimento tem uma explicação e há uma técnica para corrigir esse sofrimento, para corrigir essa falha que você está tendo, e o sofrimento vai ter fim. Só que não precisa ser muito inteligente para perceber que isso não funciona, que as pessoas continuam sofrendo da mesma forma, que elas corrigem às vezes, igual aquele lençol de elástico, elas corrigem do lado, elas colocam do lado e descoloca do outro, e solta do outro, da outra banda da cama, e é isso que está acontecendo. E aí a gente olha para cada particularidade, cada um olha, a filosofia vai dizer, não, é porque nós precisamos pensar melhor, nós precisamos concatenar as ideias. Aí o cientista político vai dizer, olha, nós sofremos porque as forças políticas não se entendem. Aí a medicina diz, não, é porque você precisa fazer isso, aquilo outro. E aí a psicologia vai dizer uma coisa, e aquilo vai dizer outra, e cada um vai dizer de alguma coisa, alguma forma, e não se conectam. Essa é a questão, não se conectam. E aí a pergunta que fica para mim e para você, tá bom, eu entendo que eu sou, por exemplo, para a biologia, um corpo que basicamente é formado por células que vivem e que se formam e vão morrendo e vão se regenerando, e dessa forma a psicologia vai dizer que eu sou um ser pensante, a medicina vai dizer que eu sou uma cadeia de concatenações bioquímicas, e cada um vai dar uma explicação, e aí a questão primordial do ser humano não é respondida. Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da vida? Por que eu existo? Qual que é? Por que eu estou aqui nesse exato momento, aqui na Farad Ibn Bechara 246 e transmitindo pelo YouTube? Por quê? Quando você olha para o mundo secularizado, não tem uma resposta para isso. Ele vai dizer, não, você tem que olhar dentro de você tem que olhar porque é aquilo que te traz felicidade. Só que não, essa resposta não satisfaz. O ser humano do século 21, ele ouve aquilo que a técnica responde, mas ele não se satisfaz, porque isso não satisfaz o ser humano. O sofrimento, ele é mal avaliado, ele é avaliado pela técnica. E aí você olha assim, tá bom, mas cada um diz uma coisa, mas para que eu existo? Qual que é o foco da humanidade? Qual que é o ponto principal da humanidade? Aí vão dizer, não, vamos entrar num consenso. E a principal coisa da humanidade é a pessoa ser feliz, e ela é feliz quando ela alcança a sua liberdade individual. Cada um tendo a sua liberdade de fazer o que quer, todo mundo vai ser feliz. Só que é o seguinte, eu continuo sofrendo. Então essa liberdade tem um grande problema, porque eu não escolho sofrer, mas continuo sofrendo. Então a liberdade humana é uma mentira. A liberdade humana, ela é uma falácia, ela não existe, porque eu continuo sofrendo. Então, quando a gente olha para o século 21 e as suas respostas prontas, o sofrimento torna-se um absurdo.
O sofrimento torna-se uma anomalia. O sofrimento torna-se algo que tem que ser repelido a qualquer custo, porque o ser humano do século 21 vive para o seu bem-estar, dentro da sua liberdade. E como nós não podemos viver essa liberdade a todo momento, o nosso bem-estar a todo momento, nós entramos em parafuso. O ser humano do século 21 é um ser que entra em parafuso, porque ele tem respostas da sociedade que ele vive, da cultura que ele vive, que cada um tem uma técnica, que o fim de tudo isso é eu, dentro da minha liberdade, ser feliz, mas eu não sou feliz, eu não consigo encontrar aquilo que eu estou fazendo nesse mundo, eu não consigo entender o sentido da minha vida e eu continuo sofrendo. Então fica claro que a resposta não é essa. Esse sofrimento que é um absurdo para o século 21, talvez não seja tão absurdo assim. Talvez a melhor forma não é simplesmente a gente olhar o sofrimento como algo que tem que colocar um X e que tem que a todo momento nós eliminarmos. Talvez o sofrimento seja algo que a gente precisa aprender a conviver. E essa é a resposta do século 21 que não atende o ser humano. Porque ele fala, eu estou sofrendo. Então vem cá que eu vou te dizer por que você está sofrendo. E aí eu vou te dar o remédio para você corrigir esse sofrimento. E quando você corrigir esse sofrimento, você não vai ter mais sofrimento. Mas espera aí, eu tomei o remédio e continuo sofrendo. Ele fala assim, então espera aí, então tem um outro problema. Talvez seja que o problema do seu sofrimento não está em você. Então não é um remédio, não é uma terapia, não é talvez você comer outros tipos de alimentos, talvez não é você fazer mais exercícios, talvez não é você mudar de cidade, talvez é o outro que é o seu problema. Então aí, como é que eu corrijo se o outro é o problema? Revolte-se, proteste. É o que nós estamos vendo lá nos Estados Unidos, em vários lugares. As pessoas falam assim, nós temos um grande sofrimento, um grande problema. Só que não fui eu que causei esse problema. Foi o policial, foram os ricos, foram os evangélicos, foi o Bolsonaro, foi alguém. Esse sofrimento meu não está em mim, está no outro. Está em alguém que não sou eu. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que protestar contra ele, porque não está certo ele não atuar para a minha felicidade. Não está certo ele atuar de uma forma que vai me trazer sofrimento, está errado. E aí a gente vive nesse parafuso, a gente vive nesse looping, nessa espiral, que a gente não sai do lugar, porque a gente acha que tem respostas para o sofrimento, só que essas respostas não acabam com o sofrimento. Então fica muito claro que a resposta está errada. O nosso século tem vivido momentos difíceis, porque ele busca respostas onde não tem. E as pessoas recebem respostas que não lhes atendem. E é por isso que as pessoas do século 21 não sabem lidar com o sofrimento. É por isso que a gente vê tantos suicídios, é por isso que a gente vê tantas pessoas violentas, é por isso que a gente vê tantas pessoas em depressão, é por isso que a gente vê tantas pessoas que não conseguem viver. As pessoas não conseguem viver. As pessoas não conseguem lidar com esse sofrimento. E quando ela fala, peraí, se a ciência diz que eu não tenho que ter sofrimento nenhum, que o sofrimento é uma anomalia, é um absurdo, e eu continuo sofrendo, eu sou um humano ruim, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso corrigir alguma coisa que eu não sei nem o que é, e eu não consigo corrigir, eu falo, eu não sirvo para ser um humano, eu não sirvo para viver. E é por isso que as pessoas não estão aprendendo, não sabem lidar com o sofrimento. Mas, infelizmente, aliás, é algo que inclusive está dentro das igrejas. Por isso que a gente está pregando, é para crente. Nós estamos pregando para crente aprender a lidar com o sofrimento e não entrar nessa vibe do mundo, e não entrar nessa forma de enxergar como o mundo enxerga. Para olhar o sofrimento como algo simplesmente que vai lá e se corrige e depois não tem mais sofrimento. Você não pode ver assim, porque a Bíblia Sagrada não vê assim. O homem do século 21 é muito frágil, não sabe lidar com situações que, se você fosse olhar lá no passado, seriam muito simples. Quer ver uma situação? Eu vou dizer algo que vai ser pesado agora, tá bom? Vou trazer uma estatística pesada. Por exemplo, quantas e quantas pessoas, nós até falamos agora de um caso como esse, que não conseguem mais viver após a perda de um filho, que é algo terrível, que nenhum pai gosta, que nenhum pai gosta nem de imaginar esse tipo de coisa. Mas se a gente for olhar um pouquinho para trás, lá na Idade Média, 20% das crianças morriam até 1 ano de idade.
20%. Ou seja, de cada 5 crianças, só 4 chegavam a 1 ano de idade. E não precisa ir muito longe. Se você, por exemplo, tem aí seu avô, a sua avó, uma pessoa que morou na roça e tudo mais, pode perguntar para ele. Chega para ele e fala, quantos filhos você tem? Aí ele vai falar assim, eu tive 12, mas vivo tem 9. Eu tive 15, mas vivo tem 13. Mas vivo tem 10. Eles souberam lidar com essas perdas. Eles souberam lidar com essa situação. Por exemplo, pais, quando pessoas não conseguem continuar pela falta dos pais, quando os pais deixam, que é algo que deveria ser a coisa mais natural do mundo, porque adultos convivendo com seus próprios pais é algo novo na sociedade, porque até bem pouco tempo atrás, a expectativa no Brasil era da casa dos 50 anos. Quantos anos teu pai tem? Com certeza mais do que isso, se você tem a minha idade, por exemplo. Então seria muito comum você não ter mais o seu pai se você tivesse algum tempo lá atrás. Aí você fala assim, credo, pastor, que ser humano frio era aquele ser humano de antigamente? Que ser humano mais insensível? Que ser humano que não sabe lidar com amor, não sabe lidar com as relações humanas. Só que se esse ser humano lá do passado viesse até aqui, ele também não entenderia a nossa fragilidade. Ele não entenderia pessoas entrando em depressão porque o cachorro morreu. Ele não entenderia pessoas se suicidando porque perdeu o namorado. Ele não entenderia pessoas perdendo o rumo da vida porque perdeu um emprego. Pessoas que não conseguem mais viver porque perdeu o emprego. Como se o emprego fosse uma parte dele. E é isso que nós precisamos falar sobre o sofrimento, porque as pessoas de hoje, vou repetir, já falei 30 vezes, vou falar mais 30 até o final dessa mensagem. As pessoas de hoje não sabem lidar com o sofrimento. Elas precisam aprender a lidar com o sofrimento. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, principalmente como cristãos, aprender a lidar com o sofrimento. E esse é um problema nosso, muito nosso, do homem ocidental do século 21, que eu nem vou entrar, poderia falar de outras culturas, como o Islã lida com o sofrimento, como o budismo lida com o sofrimento, como o hinduísmo lida com o sofrimento, mas nem vou entrar nessa seara. Mas nós, que somos uma sociedade construída na base cristã, e hoje essa base foi nos tirada, nós não sabemos mais lidar, porque a nossa resposta seria em Cristo, mas nos tiraram Cristo. A nossa resposta na sociedade seria ter um contato com a pessoa de Jesus Cristo, para termos essas respostas e para termos esse conforto e o consolo para o sofrimento, mas nos tiraram isso. Então a resposta sempre vai ser uma técnica. Então, meus irmãos, aliás, se a gente for olhar, comentando dessa técnica, foi feita uma pesquisa com psiquiatras mais velhos e quase que todos eles, de alguma forma, entenderam que no passado, ou seja, no passado deles, no começo da carreira deles, eles deram diagnósticos errados, que hoje eles não dariam. Ou seja, muitas pessoas foram diagnosticadas com problemas que não tinham. E isso acontece. E aí essas técnicas que são dadas como solução e como remédio, simplesmente não funcionam. E aí, meu irmão, é isso que nós estamos vivendo. Um mundo que tem resposta para tudo, segundo eles, que toda resposta é uma técnica, mas essa técnica que diz que tem que resolver imediatamente, e corrigindo isso tudo vai ser corrigido, mas as pessoas ainda sofrendo, e as pessoas achando, puxa, o médico disse que se eu tomasse eu ia ficar melhor, mas eu não fiquei melhor, então o problema é comigo. Mas eu teria que encontrar dentro de mim a minha resposta, minha terapeuta disse, mas eu não encontrei resposta, então o problema sou eu, e as pessoas não conseguem mais viver. É isso que o ser humano do século 21 tem vivido, meus irmãos, e infelizmente, muitas pessoas não conseguem mais lidar com o sofrimento, inclusive dentro da igreja. Mas para terminar, eu queria ler com você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Essa mensagem é só introdutória ao tema. É só a gente dando uma passeada pelo tema. A partir do domingo que vem, a gente vai entrar mais mergulhando no tema em si. Capítulo 12, de 2 aos Coríntios. Eu vou ler do versículo 7 em diante, que diz o seguinte: qual que é a resposta da Bíblia? Qual que é a resposta do cristianismo? Qual que é a resposta da fé cristã ao sofrimento? Está aqui. Palavras de Paulo. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar.
3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Qual que é a resposta? Se a resposta da sociedade atual para o sofrimento humano é a técnica, qual que é a resposta de Cristo para o sofrimento? É a graça. A resposta que Deus dá para o sofrimento que eu e você passamos é a graça. A minha graça te basta. Esse favor imerecido de Deus, saber que nós servimos ao Senhor não porque fizemos algo por Ele ou porque fazemos algo por Ele, mas porque Ele fez por nós, porque Ele se entregou por nós e deu de presente a vida para todos nós, e isso se chama graça. Esse presente que você recebeu de Deus e que você não merecia receber. Qual que é a resposta para o sofrimento humano? É a graça. E você precisa entender a graça. E você precisa receber essa graça, e você precisa experimentar essa graça, para que você consiga lidar com o sofrimento que invariavelmente você vai passar pela sua vida. Se você não entender que você tem essa graça, se você não experimentar essa graça, você vai ter muitas dificuldades. A resposta ao sofrimento humano não é a técnica, a resposta ao sofrimento humano é a graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Diga amém. Coloca água aqui para mim, vida. E por que que a graça nos ajuda a entender e a passar pelo sofrimento? Eu trouxe 3 motivos. Estava tão bonito lá no meu slide, mas tudo bem, fica para o próximo domingo, né, Dê? Primeiro motivo pelo qual a graça nos ajuda a entender e a lidar com o sofrimento. Primeira coisa, porque ele nos dá a consciência de que somos amados por Deus. A graça nos faz entender que nós somos amados por Deus. E essa é uma das grandes coisas que as pessoas às vezes têm dificuldade, porque parece que o sofrimento, como a sociedade diz que o sofrimento é um absurdo e tudo tem que ser corrigido, então eles entendem assim: olha, eu não posso ter sofrimento, porque se tenho sofrimento, eu estou errado. Mas a Bíblia Sagrada vai falar da graça, e essa graça nos ajuda a passar por tudo isso, porque nos dá essa consciência de que independente do sofrimento humano, independente de você estar muito bem, graças a Deus, ou você está passando por muitas dificuldades, Deus continua te amando. Deus te ama, mesmo que você esteja no sofrimento, e o sofrimento se torna tolerável por essa certeza de saber que você pode passar pelo sofrimento com a presença do Senhor na sua vida. O sofrimento não te retira da presença de Deus. O sofrimento não coloca um muro entre você e Deus. O sofrimento não é sinal de que Deus está bravo com você. O sofrimento não quer dizer que você tem alguma pendência com Deus, mas o sofrimento quer dizer que você pode passar este momento, inclusive tendo a certeza da presença do Senhor na sua vida. É a graça que nos faz pensar nisso. É a graça que nos faz entender. Porque mesmo diante de todos os absurdos que a humanidade cometeu contra Deus, mesmo diante de todas as coisas terríveis que a humanidade fez contra o Senhor, ainda assim, Ele manda o Seu Filho a nós, para morrer por mim e por você. Então por que você acha que esse momento que você está passando é um empecilho para você ter a presença de Deus, ou é algo que está te afastando de Deus? Muito pelo contrário, meu irmão, nada do que você está passando vai te afastar de Deus, porque o que te aproxima de Deus não é aquilo que você faz para Ele, mas é aquilo que Ele já fez por você. Glória a Deus, amém, diga amém aqui também, amém, pelo menos para dar uma ajuda aí. Então, o sofrimento, ele é natural do ser humano, e você pode passar conhecendo e tendo experimentado a graça, porque você tem a certeza de que Deus te ama. Paulo aqui sofre com espinho na carne, o grande missionário, o grande apóstolo Paulo, sofre com esse espinho na carne, e ele fala: Senhor, tira esse espinho, e o Senhor fala: não, a minha graça te basta. Você só precisa da minha graça. E aí Paulo continua, mesmo com o espinho. O Paulo não para.
Não é porque teve um espinho que ele se desmotiva. Não é porque teve um espinho ele para a caminhada ou a jornada dele. Ele continua porque ele sabia que não era o sofrimento que era o impeditivo para ele. Ele ia continuar se alegrando em Deus, apesar do sofrimento e inclusive no sofrimento. Ele se alegra das fraquezas. Olha só, ele diz essa questão, ele se alegra das fraquezas. Que maravilha! Obviamente é um incômodo. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém é masoquista aqui. Se alguém gosta de sofrer aqui, está com algum problema. Ninguém gosta de sofrer. Só que o sofrimento não é um empecilho para a gente continuar a nossa caminhada com Deus. O sofrimento, quando a gente passa pelo sofrimento tendo a certeza da graça, esse sofrimento passa a ser secundário, porque a minha caminhada é mais importante. E eu vou caminhar apesar do sofrimento, e eu vou continuar apesar do sofrimento, e eu vou persistir apesar do sofrimento. Essa é a certeza que a graça nos dá. Sabe quando você está com dor de cabeça? Aquela dor de cabeça que te impede de vir para o culto. Normalmente, quando a gente está aqui, a pessoa está com uma dor de cabeça. Puxa, vamos para a igreja? Hoje eu não vou, estou com uma dor de cabeça. Aí no minuto seguinte, vem alguém e fala assim, rapaz, vamos lá no shopping, estou com 2 ingressos do cinema, estou com um ticket aqui para comprar o McDonald's para nós. Vamos, bora. Você vai apesar do sofrimento, você vai apesar da dor de cabeça. Dor de cabeça te impede de vir para a igreja, mas para ir no cinema e comer o McDonald's, ele vai. O sofrimento é assim na vida do crente. O mais importante para nós é caminhar com Deus. Então nós vamos caminhar mesmo com o sofrimento. E isso quem nos ajuda a entender é a graça. É a graça que te alcançou, meu irmão. Glórias a Deus pela graça do Senhor. Glórias a Deus porque o Senhor nos alcançou com a sua graça. Segunda lição do motivo pelo qual nós podemos passar pelo sofrimento, tendo a certeza da graça. Por que a graça nos ajuda a passar pelo sofrimento? É porque ela fixa o nosso objetivo na glória futura. Eu consigo continuar a caminhada, mas caminhada para onde? A caminhada para a glória futura. A caminhada lá onde Deus vai me dar a coroa, lá onde não vai mais ter choro, lá onde não vai mais ter sofrimento. Eu consigo continuar porque tudo que eu passo nesse mundo, por pior que seja, ainda é minúsculo perto da glória que o Senhor tem preparado para mim e para você, que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e é salvo pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos falar muito disso especificamente, do propósito como uma forma de enfrentar o sofrimento. Mas nós sabemos que nenhum sofrimento vai ser capaz de nos tirar desse caminho e desse foco. Porque o homem moderno, como ele não tem esse foco, como tudo é aqui e agora. Tudo para o homem moderno é o agora. O fim da vida dele é o Ariston ali, é o cemitério do Ariston. O fim da vida dele, os mais abastados é lá no Alfa Campus, é o fim da vida do homem moderno. Ele só vive até ali. Como diria o Ariano Suassuna, para quem está no buraco, tudo que ele vê é beira. Então, o homem moderno, ele não consegue ver nada além da beira. Mas nós podemos ver muito além da beira, mesmo estando no buraco, porque a gente consegue olhar para o céu e ver a luz de Deus brilhando sobre nós, e isso nos dá a consciência através da graça, por ter experimentado esse presente de Deus. Então nós conseguimos olhar para frente e persistir, apesar do sofrimento e apesar das dores. Eu tenho uma palavra que a minha mãe não deixava eu dizer, aliás, não deixava ninguém dizer lá em casa, a gente até falava palavrão, mas tinha um que ela não deixava a gente dizer. E eu não entendia por quê. Que era chamar alguém de desgraçado. Chamar alguém de desgraçado para minha mãe, não sei se para a sua também, Henrique. Ela falava assim, não chama, né? E aí o meu avô falava que não podia chamar de lazarento também, que era do Lázaro, né? Das chagas e tudo mais. Né? Mas desgraçado não podia chamar de jeito nenhum. Você podia xingar qualquer outro xingo, como diz o outro, mas desgraçado não podia dizer. E eu fico pensando aqui, olhando para o sofrimento, minha mãe tinha razão, porque a pior coisa que o ser humano pode ser na vida é não ter a graça de Deus, é viver fora da graça. É a pior coisa para o ser humano, é a pior tragédia, é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano, é ele viver desgraçadamente fora da graça de Deus. Minha mãe tinha razão. Nem quando ela nem era crente ainda, ela já falava isso. Não pode chamar ninguém de desgraçado. E é verdade. Porque a pessoa que não tem a graça do Senhor, ela não consegue olhar além da beira do buraco. Ela não consegue olhar além do palmo do seu nariz. Ela não consegue olhar para frente. Mas eu e você que temos a graça, conseguimos suportar o sofrimento, porque a nossa glória futura está garantida em nome do Senhor Jesus.
E Paulo diz lá no 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa esperança é para essa vida, é para esse mundo, nós somos o mais miserável dos homens. Se a nossa vida é pensando só nisso aqui, e crescer, e ganhar dinheiro, e construir, comprar casa na praia, e fazer isso, aquilo, e correr contra o tempo, porque a nossa vida vai chegando nos 60, 70, 80, e já está chegando no final, e aí a gente fala, está acabando minha vida, e o que eu fiz? Se a nossa vida é para isso, nós somos verdadeiramente desgraçados. A nossa vida é uma desgraça, mas graças a Deus que esse favor imerecido nos alcançou e nos ajuda a passar pelo sofrimento. E a terceira razão pelo qual a graça nos ajuda a vencer o sofrimento, ou a passar pelo sofrimento, ou a suportar o sofrimento, é que ela nos dá perspectiva de vida. A graça nos faz olhar para o futuro, mas também nos faz olhar para o presente. Faz olhar para esse presente e entender que eu tenho um propósito de vida. Eu tenho algo para viver aqui, algo que Deus desenhou para a minha vida. E apesar de qualquer sofrimento humano, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero viver o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, porque eu sei que eu só estou nesta terra por conta disso. É por isso que se explica, por exemplo, a abnegação de tantos missionários. A gente ouve lá o pastor Adiel, né? Aqueles vídeos que ele traz, ele com o pé dentro da água, enfrentando o jacaré, e enfrentando lá vários tipos de doença lá na Amazonas. Agora ele está quietinho aqui, né? Está em tratamento e tudo mais. Mas a gente não entende, fala, como é que esse homem foi fazer lá? O que ele está cheirando lá no Amazonas? Meu irmão, você não vai entender, porque isso se chama propósito. Só entende quem tem. Só entende quem foi alcançado pela graça, e entende que a sua vida não está aqui por acaso. E isso nós só conseguimos alcançar através da graça. Saber que hoje, nós estamos aqui hoje, porque Deus nos deu um motivo para isso. Eu falei de manhã esse exemplo, e vou repetir agora, que agora na quarentena, né, eu tenho, por falta de futebol, né, me dá até, às vezes, crises de abstinência, eu tenho assistido muito o UFC. Tem um canal que passou o UFC o dia inteiro lá, Henrique. Pode ser qualquer luta lá. O Joãozinho contra a Mariazinha, eu estou assistindo lá. A Cris fala que é para descarregar um pouco a minha vontade de dar num, né? Não é que eu gostei do esporte, digamos assim. E aí eu estava assistindo uma luta essa semana aí, até estava comentando com ela, do tal do Jeremy Stephens. É um batedor lá, um cara troncudinho, forte. E ele estava dando depoimento antes da luta, aqueles depoimentos bonitos que eles fazem para preparar a luta. E ele estava contando do sofrimento que ele passou na vida. Eles foram despejados, era só ele e a mãe, não teve pai, e chegou um momento que eles tiveram que morar dentro de um carro, e não tinha dinheiro para nada, e comia mal, e ele perguntava para Deus, e ele comentando isso, né, perguntava para Deus, Deus, por que eu sofro tanto? Por que eu estou passando por isso? E aí ele diz, hoje eu entendo que eu passei por tudo isso, porque Deus estava me preparando para saber apanhar na vida, mas persistir assim mesmo. Para aprender que eu ia tomar porrada mesmo, de verdade, literalmente porrada, porque ele toma um monte de... A luta que eu assisti, ele apanhou igual um condenado no primeiro round, no segundo ele foi lá e ganhou do cara. Ele apanha bastante, mas persistiu, seguiu em frente. E ele entendeu esse propósito de Deus na vida dele. Isso é a graça. Você pode até questionar, a gente está estudando e vai começar a estudar Jó lá na escola bíblica. Você pode até questionar, Deus, por que eu passo? Mas se você entende que tudo tem um propósito de Deus, você vai persistir e vai continuar, apesar do sofrimento na sua vida. Glórias a Deus por isso. Amém? Para terminar, meus irmãos, nesse livro do Timothy Keller, que eu já citei algumas vezes aqui, aliás, são vários livros que eu tenho estudado, lógico, a Bíblia é a minha base, mas... olhando algumas literaturas para me dar o suporte, o livro chama Caminhando com Deus apesar da dor e do sofrimento. Aliás, recomendo, um livro excelente. É um pastor americano, de uma igreja lá em Nova York. Ele conta a história de um outro pastor que foi fazer uma visita. Para um casal que tinha acabado de ganhar nenê. Então ele foi lá no hospital, esse pastor foi lá no hospital, e eles estavam conversando ali, aquela história toda, e chegou o médico. Chegou o médico naquele momento, e o médico disse o seguinte, olha, eu tenho duas notícias ruins, uma muito ruim e uma não tanto, mas também ruim. A muito ruim, a trágica, é que o seu filho nasceu com síndrome de Down. Então, você sabe que é algo irreversível, ele vai ter isso por toda a vida.
E o segundo problema é que ele nasceu com um problema respiratório, que a gente pode fazer uma cirurgia e corrigir. Mas eu recomendo, o médico dizendo, que a gente não faça essa cirurgia. Deixa o curso da vida resolver esse problema naturalmente. Ou seja, o médico estava dizendo, não vamos corrigir o problema respiratório, que esse bebê vai morrer logo e vocês não vão ter esse sofrimento. E aí os pais cristãos olharam e falaram assim, mas espera aí, doutor, mas por que a gente não faria a cirurgia do nosso filho agora, se há essa possibilidade? E ele falou, não, é porque é muito difícil ter um filho com síndrome de Down. É muito difícil você conviver com isso. Talvez não, esse sofrimento que você vai trazer para a sua vida, para o seu casamento. Quantos casais acabam se separando diante de um fardo tão grande? Quantas famílias que são impactadas? Por exemplo, você tem 2 filhos, esses filhos vão sofrer por conta disso. E ele foi repetindo a palavra sofrimento, muitas e muitas vezes. Então é um sofrimento, um sofrimento, um sofrimento. Vamos deixar essa criança morrer. E aí os pais conversaram um pouco, o pastor estava lá, e eles falaram assim, mas vamos pensar o seguinte, se Deus nos deu essa missão, e olhou para nós, e nos deu esse presente, que é este filho, nós não vamos rejeitar. E aí o médico não aceitou a resposta deles, falou, pastor, fala que eles estão tomando uma decisão irracional, que não tem o menor sentido, demova eles dessa ideia, faça eles mudar de ideia, porque é absurdo você permitir que essa criança vá trazer tanta dificuldade, porque é uma criança defeituosa. E aí o pastor, depois falando, ele pensou e entendeu bem, porque aquela família falou, não, nós temos bom conforto, nossos filhos são bem educados, têm uma vida confortável, e nós vamos saber enfrentar tudo isso, nós vamos ficar bem diante dessa situação. Se Deus nos deu essa missão, nós vamos aceitá-la e nós vamos segui-la. E aí esse pastor disse o seguinte, o médico estava pensando nas categorias do mundo do século 21, pensando que o sofrimento tem que ser extirpado a qualquer custo, o sofrimento tem que ser, não pode ser aceito, o sofrimento tem que ser corrigido lá na raiz, de alguma forma tem que ser eliminado, e nós não podemos aceitar o sofrimento, a nossa vida tem que ser isenta de sofrimentos para ser uma vida feliz. Mas aquele casal entendeu sob o aspecto da graça, a graça redentora, a graça que fez passar pelo sofrimento da cruz, para que nós fôssemos salvos. Aquele casal entendeu a graça, e ele falou, o sofrimento faz parte da nossa vida, porque fez parte da vida de Cristo, e nós vamos enfrentar tudo isso, porque confiamos na graça do Senhor. Aí está diante de cada um de nós, como é que nós vamos lidar com o sofrimento? Olhando para as categorias deste mundo, que vão dizer que tudo tem uma solução, e essa solução é imediata, só que são respostas falsas, ou confiar na graça do Senhor, que ela vai ser suficiente para nós. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a enfrentar todo tipo de sofrimento, em nome de Jesus.